cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso programa Você Pergunta e o Pastor Responde. Este programa vai ao ar todos os domingos e tem o propósito de trazer esclarecimentos para todos aqueles que têm estado conosco, aqueles que são integrantes da igreja, aqueles que ainda não estão integrados à igreja, mas têm nos acompanhado, né, nas nossas programações. E, obviamente, surgem algumas dúvidas acerca da igreja. E o conhecimento é algo que é muito interessante se agregar, porque na medida em que nós adquirimos conhecimento, nós também potencializamos a nossa condição de fazer boas escolhas. E exatamente este programa tem este propósito, trazer esclarecimentos. E nesta oportunidade, né, neste programa, nós temos a grata satisfação de estar aqui conosco para responder algumas indagações que chegaram até nós. Nós temos aqui hoje o pastor Luiz Eugênio, que é o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata. É uma grata satisfação tê-lo aqui conosco para participar desse programa. Paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor, pastor Daís, agradecemos aqui o convite e estamos aqui à disposição. Tá? Pastor Luiz Eugênio, nosso programa tem tido um alcance considerável. E muitos são os questionamentos. E nós nos alegramos porque na medida em que as pessoas questionam, significa o seguinte, que estão interessados. Estão interessados, estão querendo conhecer a igreja, pessoas da igreja e aqueles que estão querendo se agregar à igreja. E nós estamos aqui com alguns questionamentos que chegaram e não tem ninguém melhor do que o pastor Luiz Eugênio para trazer estes esclarecimentos, né? Pastor Luiz Eugênio, uma pergunta que nos veio, que eu acho bastante prepositiva, qual é a missão da igreja? Né? Bom, a missão da igreja, Jesus já deixou claramente qual é a nossa missão, né? Então, é exatamente a missão da igreja, é o ID, né? O ID por todo mundo. Jesus deixou essa missão. Agora, anunciar o evangelho e, podemos dizer assim, fazer discípulos, né? Que é o nosso grande, a missão da igreja, o objetivo principal da igreja é esse. Então, a igreja tem usado todos os recursos disponíveis na tecnologia e discursos, seja presenciais, seja através de mídias digitais, seja através de televisão, seja rádio, seja mensagens agregando pessoas em igrejas, em ginásios. Então, o importante nós temos um grupo hoje que sai nas ruas para evangelizar, tem o Evangelho Sem Fronteira, tem grupo de jovens, de senhoras, às vezes crianças saem no momento de crianças. Então, o trabalho da igreja é um trabalho, podemos dizer assim, agressivo de evangelização. O evangelista ele não pode ser uma pessoa tímida, eu não sei se eu vou, ele vai mesmo ao campo, vai nas praças, nas cidades, nas ruas, porque nós vivemos a última hora, momento difícil, momento profético. Então, a igreja que compreende, nós compreendemos esse momento, então a igreja age, usa todos os recursos. Hoje, nós estamos alcançando países que jamais imaginávamos, né? Países distantes, com televisões distantes, não só a questão do YouTube, a questão de TV, de rádio, em outros países, na África, em todos os continentes. E é interessante, nós temos vivido um momento interessante da seguinte forma: crianças têm convidado seus pais para estar na igreja. Então, nós estamos vivendo um momento que crianças têm trazido os pais. Inverter um pouco esse momento que nós vivemos, um momento que as crianças sentem a necessidade de muitos pais estar presentes com ele no culto. Às vezes traz uma criança, muitas igrejas, crianças, a igreja sendo visitada, daqui a pouco o pai vem com o filho para conhecer e fica o pai, o filho, a família vai toda ali. E no tocante a esse aspecto, esse foco nosso no tocante ao ensino das crianças, o pastor Judeti sempre tem dito, né?
As crianças, ela não é o futuro, ela é o presente, né? Exatamente. E você veja só, tempo atrás aconteceu um fato interessantíssimo. Uma criança trouxe o seu avô. Seu avô tinha mais ou menos 90 anos, quase 90 anos, trouxe para o culto, porque o avô nunca tinha ido na igreja, né? Mas a criança falou: vovô, vamos lá na igreja, você vai gostar, não sei o que. O avô, neto, sabe como é que neto sempre dá um jeitinho de convencer o avô lá. E o avô foi para agradar o neto, e ele depois deu testemunho. Precisou do meu neto, depois de quase 90 anos, ele me trazer para Jesus. Olha só como o Senhor tem feito a obra, né? A obra de Deus tem sido uma maravilha. É algo glorioso. Pastor Luiz Eugênio, ainda no tocante à missão, o nome Maranata, ele representa uma missão, né? Porque ele é um anúncio. Né? Exato. Ele é um anúncio. E nós, a igreja, portanto, ela está comprometida com esta missão que o próprio nome dela identifica. Eu gostaria que o pastor falasse mais acerca deste nome vocacionado para esta missão. Isso é muito importante, porque é o seguinte, às vezes as pessoas, muitos não compreendem a Igreja Cristã Maranata. Nós não estamos respeitando todas as religiões, cada um tem a sua vertente, né? Uns vão para o lado mais de milagre, outros de cura, embora aconteça isso no nosso meio também. Nós temos muitas experiências de milagre, de cura. Agora, a grande vertente da igreja, o nome Maranata, Maran e Ata, né? Significa o Senhor vem. Então, a grande missão da Igreja Cristã Maranata é anunciar que Jesus está às portas. Então, outras igrejas têm outras missões. Nossa missão é essa, anunciar sobre Jesus está às portas. Como nós fazemos isso? Mostrando que nós falamos de marcadores proféticos, os sinais dessa última hora, os sinais na terra, os sinais do céu, os sinais como está sendo o homem, a Bíblia fala profeticamente como é que o homem agiria nessa hora. Então, a igreja tem essa função também do Maranata, de mostrar por que nós pregamos o Maranata e aquilo que Jesus falou. Observar o que está acontecendo nessa última hora para saber conectar com a volta de Jesus. Então a igreja ela sempre, quando nós temos aí, por exemplo, os grandes eventos nossos, que é trombetas e festas, né? O trombeta anunciando esse momento que nós vivemos. Então nós estamos sempre focados no momento que o mundo vive, conectado com a Bíblia. Então as profecias bíblicas que o mundo está vivendo e mostrando esse momento para, digamos assim, despertar. Muitos cristãos às vezes não estão nem percebendo, mas a igreja está percebendo. É interessante lembrar que no Evangelho de Mateus, Jesus falou o seguinte, quando chegou o dilúvio, muitos não perceberam que veio o dilúvio, certo? Quando perceberam, o dilúvio tomou a todos. Então há um mundo desapercebido, então nós estamos aí para exatamente. Pastor Luiz Eugênio, quando você começa a falar com relação à mensagem da igreja para este momento em marcadores proféticos, é possível identificar o seguinte: a mensagem da igreja ela lança um foco de luz para alguns eventos que para o mundo torna-se alguma coisa normal, comum, e a mensagem da igreja ela dá um foco nestes eventos, capacitando as pessoas a entenderem que estes eventos ele tem um propósito, não estão acontecendo por acaso. E exatamente no momento em que essas pessoas elas visualizam esses eventos, identificam eles e, portanto, confere a eles a importância que eles têm, porque eles não estão acontecendo por acaso, eles vão entender o seguinte, que um grande evento está para acontecer. Eu sempre falo com os irmãos o seguinte: nós não temos que... Às vezes as pessoas vivem momentos difíceis na sua vida e a vida nos traz ensinamentos, né? Tem um ditado que diz assim: os anos ensinam coisas que os dias desconhecem. Então, você vai vendo passar... às vezes você tem que perguntar... às vezes o amigo está passando um momento de aflição e ele pergunta: por que eu estou passando isso? Às vezes a pessoa pergunta por quê, né? Mas nós temos que perguntar para que está acontecendo isso, né? Para que está acontecendo isso? Então, exatamente, o que nós observamos, por exemplo, a pandemia, os terremotos, os maremotos, as coisas acontecendo no mundo, a violência, os fatos, tudo tem um objetivo, tem
tem coisas, situação do homem que Deus mostra, o Senhor mostra na palavra. Então, o que acontece? Você, a gente tem que compreender, o Senhor está, tipo assim, momento que muitas pessoas nem crentes são, nem creem em nada, mas tem uma coisa estranha acontecendo no mundo. O mundo está muito estranho. As pessoas mesmo falam isso, né? Porque, na verdade, e a igreja está aí para alertar desse momento que o mundo vive, né? Para dar esse alerta, né? Exatamente, pastor Luiz Eugênio. E esse programa ele tem o propósito de trazer conhecimento, né? E conhecimento é poder, porque na medida que você apropria do conhecimento, você capacita para entender o momento que você está vivendo e você poder tomar boas posições ou fazer boas escolhas. E a igreja, ela tem essa missão. Ela não é a mensagem da igreja, ela não é impositiva, mas é uma mensagem esclarecedora. Exatamente. Porque cada um tem o livre-arbítrio para tomar as posições que melhor convier, né? É isso mesmo, exatamente. Pastor Luiz Eugênio, ainda na sequência aqui dos questionamentos que nos chegaram, né? E qual o grande desafio que a Igreja Cristã Maranata tem neste século, uma vez que ela está comprometida com o plano profético de Deus, né? E nós sabemos que a volta do Senhor Jesus se aproxima, mas enquanto isso, né? A igreja ela não cessa as suas atividades, não cessa o seu planejamento, né? Gostaria que você trouxesse algumas evidências, né? Qual o planejamento, o que a igreja está vendo como desafio, né? para este novo século. Eu considero aí a igreja, os desafios da igreja é o seguinte: a igreja vive alguns desafios que o mundo está, exatamente que o mundo não consegue vencer esses desafios. O primeiro desafio é a questão do corpo, a questão da unidade, manter a unidade. Quando nós fazemos uma ceia, por exemplo, uma ceia mundial, uma ceia que no mesmo horário está conectado aqui o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, a Rússia, não sei o quê. Você fazer uma coisa como essa, você manter uma unidade, uma ceia mundial, que ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Você vê, primeiro ponto é manter a unidade do corpo, porque, como o apóstolo Paulo falou, a igreja é corpo de Cristo. Se um membro do corpo discordar do outro, ali tendo corpo, o corpo não vai ter. Então, a grande luta nesse século é manter a unidade do corpo. Ou seja, todos estarem falando a mesma coisa, nós estamos com o mesmo pensamento, sempre preocupado com o momento que nós vivemos, né? Bom, esse é o primeiro, podemos dizer, a unidade do corpo. O segundo aspecto importante que a igreja, desafio da igreja, podemos dizer, ela está atento, viver o momento histórico e profético, porque tem muita gente vivendo só o histórico, você tem que viver o profético, porque a palavra tem profético nela. Tudo que sempre lembramos, quando Jesus curou os cegos, ele curou cada um de um jeito. Aí as pessoas que falam, mas aquilo é negócio de profético, não tem isso aí não. Mas aí perguntou para essa pessoa, mas Jesus, quando ele fez esses sinais diferentes, ele queria mostrar alguma coisa? Não, realmente queria mostrar. O que ele queria mostrar? A pessoa não sabe. Se a pessoa não tiver o profético, através do Espírito Santo, vai entender o que o Senhor quer mostrar. Vai achar só ali aquele texto ali, aquela história, tá tudo certo. Então, primeiro, é a unidade do corpo. Segundo, estar atento, viver esse momento histórico e profético que estamos vivendo e manter o governo e a disciplina. O governo e a disciplina são coisas importantes porque se não houver disciplina, ditada pelo Espírito Santo, se não houver o governo do Espírito Santo, as coisas se perdem. Não tem uma sintonia doutrinária, então tem que ter esse governo e a disciplina necessária para a igreja, para o pastor relativo à própria presbitério e para que a igreja vencer. Se a igreja não estiver unida nesses propósitos, ela não consegue vencer esse século. Pastor Luiz Eugênio, e nós não podemos falar de governo e disciplina se não vivermos doutrina. Exatamente. Porque a doutrina, ela é o direcionamento
para o caminhar. E não é possível ter governo e doutrina sem esse direcionamento para o caminhar, né? Então a doutrina ela norteia, e a doutrina ela gera segurança no nosso caminhar. Com certeza. Porque a partir do momento que você vive a doutrina, você tem uma noção, uma clareza dos aspectos históricos e proféticos que está à nossa volta. É isso mesmo, exatamente. Você vê que viver essa doutrina, a palavra diz em Atos, né? Atos que os apóstolos viviam em comunhão, partir do pão, tinham as coisas em comum e viviam a unidade, né? E é interessante, recebemos muitos pastores do exterior aqui, pastores até de outras igrejas no exterior. Eles falam, como é que vocês conseguem manter essa unidade? Porque muitas igrejas não conseguimos. É sempre um ali brigando com o outro, um aceitando. Então, viver no corpo é difícil, sabe por quê? Viver no corpo impõe limites. Você não pode fazer o que você quer, porque um corpo impõe limites para todo mundo. O corpo é igual ao corpo, tem que ter limite. Então, tu impõe limite, você não pode fazer o que você quer viver no corpo, quer? Então você tem que ter limites para tudo. Então o corpo limita a cada um a fazer o que realmente o corpo exige, né? Exato. Entendeu? Pastor Luiz Eugênio, mas é algo assim muito interessante que você está colocando. O corpo ele vai entender os limites quando ele tem governo. Exatamente. Um corpo sem governo, ele é um corpo que não vai atender os seus limites, né? Imagina cada membro entendendo fazer aquilo que bem aprouver, né? Isso. Não vai trazer nenhum benefício para o corpo. Porque o que acontecerá? Uma divisão. E a palavra diz que a casa que divide, ela não subsiste. Isso aí o apóstolo Paulo falou muito bem em Coríntios, ele falou sobre isso. A pessoa, se um membro do corpo reclamar com o outro, eu queria ser você, outro. Então cada um tem a função dele no corpo que faz essa unidade e faz a igreja ser vencedora da unidade do corpo, né? Isso. Então esse desafio é algo assim, notório, até porque o ser humano, né, o homem de um modo geral, ele tem as suas inclinações, né? As suas inclinações naturais. E quando ele é dominado pelo governo do Espírito Santo, né? Exatamente. Essas inclinações, ele aplaca essas inclinações e ele vai conseguir conviver dentro de uma disciplina e ordem. A igreja, nós temos um mistério que faz essa unidade, sabe o que é? É a revelação. Porque você reúne 2 ou 3 pessoas, pode ver, você reúne 2 pessoas, cada um tem uma opinião diferente. Imagina se reunir várias pessoas, cada um com uma opinião. Mas as opiniões cada um tem. Mas quando o Senhor dá uma revelação, vai ser desse jeito. Aí a razão, a opinião se cala. E vão ouvir aqui o Espírito Santo está falando, o Senhor revelou, eu quero desse jeito. Mas tem fulano e tal que queria desse, não interessa. O que o Espírito Santo falou, o que nós vamos fazer. Isso que é importante. Exatamente isso que nós vivemos. Hoje, nós fazendo parte do Conselho Presbiteral, e nós vamos observando a cada reunião a forma como o Senhor direciona todas as coisas. Alguém perguntou, até o pastor Alexandre Brasil, perguntaram para ele, como é que vocês, a igreja de Maranata, consegue, como é que funcionam as coisas lá? Ele falou, não, lá é tudo por unanimidade. Falou, unanimidade? Não tem unanimidade de lugar nenhum, como é que vocês funcionam? Não, porque ele não pode nem explicar para a pessoa, mas quando o Senhor dá uma revelação, a unanimidade é o que o Espírito Santo está querendo. Acabou as reclamações, as opiniões, a sugestão. O Senhor revelou, é aquilo ali que vamos fazer. E exatamente em função disso, pastor Luiz Eugênio, e nós vamos entrar em outro aspecto, essa unidade, esse governo do Espírito Santo, né? Nós estamos chegando aí a 57 anos da igreja, não é isso? Eu gostaria que você falasse, né, do nosso crescimento, né? Hoje nós temos aproximadamente em torno de igrejas basicamente em todos os estados, né? Todos os continentes. Em todos os continentes, né? Nós temos aproximadamente mais de 6.000 templos no Brasil, né? E no exterior.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse crescimento nosso, né? E aí você já antecipou, né, que tudo isso é possível em função do governo do Espírito Santo, né? Eu gostaria que você falasse pontuasse algumas construções, o nosso desenvolvimento nesse aspecto conduzidos pelo governo do Espírito Santo. É interessante lembrar que a gente, às vezes, sempre nós falamos para a igreja as pessoas que querem saber sobre o trabalho da Igreja Cristã Maranata. Por exemplo, nós vamos construir uma igreja, tem um bairro, às vezes, muito carente, numa região do Brasil, precisa construir uma igreja. Ali os irmãos, o pastor Gideotia sempre, que é o nosso presidente, sempre falou sobre isso. Ali um bairro carente, pobre, e a comunidade ali cresceu, a igreja cresceu. O que o presbitério faz? O presbitério é o órgão central da igreja. Ele manda recursos para aquele local para a construção da igreja. Os irmãos ali não vão arrecadar dinheiro para comprar terreno, comprar nada. Ali o presbitério manda o dinheiro que outras igrejas mandaram para a central e começa a construção do templo. Começa a construção do templo, compra o terreno, constrói o templo, sem fazer nenhuma arrecadação. As pessoas às vezes conseguem. Como é que vocês conseguem fazer isso? Exatamente pela essa unidade, por essa vivência no corpo. Observa bem, por exemplo, em 2023, 2024, nós compramos 6 igrejas no exterior. Compramos 6 igrejas no exterior. Compramos um templo pronto, né? Um templo pronto, aqueles templos antigos que estavam das igrejas que fecharam. Templos que estavam destinados a mudar toda a destinação dele, né? Alguns... e aí, né, algumas dessas cidades, alguns sendo vendidos para bares, né, para atividades comerciais. Perderam os membros, sumiram os membros, tudo. Então nós compramos na Inglaterra, por exemplo, um templo pronto, um templo de muitos anos, né, de construção. Compramos o templo agora. Compramos no Canadá. Né? No Canadá. Agora nós compramos às vezes locais, por exemplo, no exterior, locais para reunião. Não é um templo, é uma sala, é um salão, um local em que a igreja, por exemplo, compramos o ano 2023, 2024, compramos na Argentina, compramos aqui na França, na Itália, Portugal, República Dominicana, compramos também aqui no Paraguai, esse da Inglaterra, que foi um templo pronto. Então, às vezes, nós compramos no salão. No Brasil, nós compramos mais de 14 imóveis novos para construção de templo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo também, alguns Espírito Santo, Goiás, Ceará, Bahia. Então, esses locais nós compramos, às vezes nós compramos às vezes tem locais, nós temos um padrão de construção da igreja, que é um padrão considerado até mais barato, aquele padrão colonial, tudo certinho, mas às vezes nós compramos locais que já tem, tipo, lugar para a igreja reunir, ou a igreja está reunida, um salão que a igreja reúne. Aí, às vezes, nós avaliamos e às vezes é mais barato comprar. Por exemplo, nós compramos, então, o ano 23 a 24, compramos 6 no exterior e 14 no Brasil, né? Então, a igreja está... Fora as construções, reformas realizadas... Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Sergipe, São Paulo. Nós compramos esses lugares, vários, tem locais que compramos até mais de um, né? Porque... Como é que funciona? O pastor, a igreja solicita ao presbitério o pedido. Temos um local aqui que seria propício para a igreja reunir. Às vezes é um terreno, às vezes é um local pronto já, né? Então aí o presbitério manda para o presbitério negocia, coloca diante do Senhor aquilo ali para o Senhor aprovar. O Senhor aprovando, nós mandamos a proposta para ele e vamos negociando em cima do que o Senhor vai mostrando. Então aí compramos esses imóveis. Você tem uma ideia? O ano passado... Nós temos manutenção de templo, né? 1.700 manutenções de templos, né? São muitas manutenções, fora as reformas, muitas reformas. Então, as atividades, tipo assim, muitas coisas na área administrativa de manutenção são feitas diariamente, constantemente, manutenção, reforma, construção, isso não para. Porque nós funcionamos de uma forma diferente. Como é que funciona a igreja? A igreja é o seguinte, nós, por exemplo, muitas igrejas compram o local e trabalham para crescer, para prosperar. A igreja Maranata é o seguinte, a igreja prosperou, o Espírito Santo está operando ali, está crescendo naquele lugar, nós compramos o imóvel.
para a igreja reunir. É assim que funciona. Exato. Pastor Luiz Eugênio, o programa realmente está excelente. Você trouxe informações formidáveis, enriquecedoras, mas lamentavelmente nós estamos chegando ao final. E você está convidado para estar aqui para darmos continuidade a este programa, porque nós temos muito para extrair, explorar, né? De você, porque os seus esclarecimentos são realmente são interessantes, são pertinentes, né, para os integrantes da igreja, aqueles que estão vindo e desejam integrar a igreja. É interessante, porque nós temos muitas ações da igreja, ações sociais, muitas ações que... Mas, pastor Luiz Eugênio, a ação social nós vamos tratar no próximo programa. Vamos tratar no programa, tá sobre bom? esse assunto. Vamos, então, nós agradecemos aqui a sua presença, uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, participando, né? E convidando para o próximo programa, né? E se você tem uma pergunta, uma dúvida, encaminhe. Nós teremos a satisfação de te responder, te esclarecer. Então, despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Vai, Senhor.